Tá gravando. Ó, então vamos lá. Na aula passada, né, vocês fizeram VA, mas na aula anterior a gente tinha iniciado a unidade sobre planejamento, né? Então, nós vimos o que era planejamento e vimos também que existem 3 tipos de planejamento, tá? Que são o planejamento estratégico, de programa e o planejamento orçamentário. Dentro desses tipos de planejamento, a gente tem os planejamentos de curto e o planejamento de longo prazo, né? Nós vimos que o planejamento de curto prazo é aquele planejamento que a gente faz, por exemplo, para daqui a um ano ou durante o período de um ano, né? E os planejamentos de longo prazo, eles têm uma característica, já como o próprio nome diz, de longo prazo. São planejamentos que a gente faz para, assim, 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro da organização. E hoje o nosso foco vai ser falar somente desses planejamentos de longo prazo, tá? Vocês, pessoalmente, têm algum planejamento de longo prazo? Tem, meninos? Não. Como vocês se veem, né, daqui, vamos colocar daqui 7 anos, não vamos colocar nem 5 nem 10, vamos no meio, daqui 7 anos. Quais são os seus planejamentos? Como que você gostaria de estar daqui 7 anos? Eu, no mínimo, ter ganhado aí pelo menos 50 milhões aí na Mega Sena. Pois é, eu também tenho esse planejamento. Um mega escritório de contabilidade e trabalhar. E quem mais, gente? Como que você se vê daqui 7 anos? Tamires. Oi. Você tem um planejamento de longo prazo para daqui 7 anos? A professora, pelo menos um dinheirinho para trabalhar para mim daqui 7 anos vai ter que ter, né? Pois é. Então, gente, às vezes eu fico brincando assim, né? Qual que você tem um planejamento para daqui 7 anos e tudo, né? 7 anos a gente já é considerado um planejamento de longo prazo, né? Dentro das características que eu falei, a diferença do curto e do longo. E por que a gente anos, precisa... Não? Oi? 2 anos é um planejamento. Não entendi. Eu tenho, mas o meu é de 2 anos. Ele entra nesse planejamento de longo prazo? Não, os planejamentos de curto prazo, ele está mais para uma característica de curto prazo do que de longo prazo, né? Normalmente, Alex, os planejamentos de longo prazo, eles são assim, para que 5 anos, tá? Planejamento de curto prazo seria entre 1 ano, 2 anos, entendeu? Mais ou menos. Então, isso a gente já caracteriza ele como um planejamento de um prazo menor, né? Então, é Entendi. algo que não está nem tão longe e nem tão próximo, né? No caso aí de 2 anos. Mas eu classificaria mais como uma característica de curto do que de longo prazo, tá? Por que a gente está falando hoje sobre esse planejamento do longo prazo? Porque, na verdade, quando a gente vai falar, né, desse planejamento de longo prazo, o que a gente quer com o planejamento de longo prazo? A gente busca tentar antecipar, né, o nosso futuro. Ou, por exemplo, ou pelo menos a gente tenta vislumbrar como será esse futuro, né? Porque a gente sabe que nós não temos o controle de todas as coisas na mão para que aconteça tudo da forma como que a gente planejou, né? Mas a gente tenta, né, de uma maneira, às vezes, sistemática, né, a gente controlar as coisas que podem acontecer para daqui 7 anos ou daqui 5 anos a gente estar no lugar onde que a gente quer. Por exemplo, quando vocês entraram para a faculdade, vocês almejaram que no final de 4 anos vocês se tornariam um contador, né?
Por quê? Porque você, não, eu vou estudar, vou fazer o curso de Ciências Contábeis, eu vou me tornar um contador. Ou seja, você planejou e dentro desse seu planejamento, você trabalhou sistematicamente, né, por todo o comportamento da sua vida pessoal para você conseguir chegar até o final desses 4 anos e se formar um contador, né? E dentro das organizações, gente, dentro das empresas, não é diferente, não. Por quê? Porque as empresas, elas precisam fazer esse planejamento de longo prazo e ela vai tentar fazer o quê? Ela também vai tentar controlar o comportamento ali daquela organização, né, dentro da empresa, para que ela chegue até aquele objetivo dela, né? Que dentro, claro, da organização, o que ela quer? Ela quer crescer, ela quer ter mais lucro, ela quer ampliar mercado, ela quer literalmente se desenvolver. E essa é a característica, então, do planejamento em si, e principalmente esse de longo prazo, né? Que é a gente tentar de uma maneira, até deixei grifado aí para vocês na tela, é a gente tentar de uma maneira bem sistemática controlar o comportamento daquilo que está ali à nossa volta, né? Para que a gente possa conseguir um determinado objetivo em um longo prazo, tá? Agora, dentro desse planejamento de longo prazo, o que está envolvido nesse planejamento de longo prazo? Primeira coisa, o objetivo, né? Se você não tem um objetivo, se você não sabe qual é esse seu objetivo, seja ele de curto ou de longo prazo, dificilmente você vai chegar até esse objetivo, porque ele não existe, né? Já começando por aí. Então, o que a gente precisa entender? Que todo e qualquer planejamento, especialmente este de longo prazo, ele vai estar ligado, ou seja, ele vai dizer respeito, primeiro, à determinação de objetivos de longo prazo, tá? Objetivo de longo prazo do Alex, daqui 7 anos, até ganhar na Mega Sena. Agora, se ele não começar a jogar na Mega Sena, dificilmente ele vai conseguir esse objetivo. Como é que a gente ganha na Mega Sena sem não jogar na Mega Sena, né? Então, primeiro, se eu tenho um objetivo, eu tenho que trabalhar para eu conseguir esse objetivo. Segundo aí, preparação e exame de posição. O que é isso? Esse preparação e exame de posição, gente, é a gente literalmente se preparar para poder alcançar aquele objetivo, né? E fazer uma análise mesmo, né? Aonde que eu estou hoje? Quais são as minhas potencialidades que eu tenho hoje? Quais são as minhas dificuldades que eu posso enfrentar? Quais são as oportunidades que eu posso aproveitar durante esse trajeto, né? Ou seja, eu vou literalmente me preparar e eu vou ver qual que é a posição onde que eu estou hoje. A gente pode tomar, por exemplo, como exemplo, né, o maratonista. A pessoa que vai fazer uma maratona, né? Fala assim, vou resolver hoje, vou virar maratonista e eu quero correr na maratona de Nova York, vamos supor, tá? Primeira coisa, eu preciso me preparar fisicamente, né? Aí, quando eu falar assim, eu já sei, então, que eu vou me preparar fisicamente, então, eu vou precisar fazer uma musculação para eu poder reforçar aqui essa parte do meu músculo e tudo, né? E aí, eu vou ter que parar e ver qual que é a minha posição hoje. Olha, eu quero correr a maratona, mas eu tô sem preparo físico, né? Então, ou seja, eu preciso ir para academia. Aí eu preciso, eu tô acima do peso, então eu vou ter que melhorar a minha alimentação. Eu sou uma pessoa que durmo muito tarde, vou dormir lá todos os dias, lá para as 2, 3 horas da manhã. Ou seja, eu preciso rever esse meu hábito de sono, porque isso atrapalha na minha preparação, no meu condicionamento físico. Então, a gente vai vendo qual que é a situação que a gente realmente vai estar hoje, né? Dentro da empresa, ela também não vai ser diferente, ela precisa, vamos colocar assim, olha, eu quero
crescer no mercado, eu quero atingir, por exemplo, quero crescer 10% em 10 anos. Vamos supor assim, né? É um planejamento, uma meta bem baixinha de se cumprir, mas ela vai exigir esforço. Então, o que ela vai ter que fazer? Para eu crescer 10%, eu preciso me preparar. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que fazer um planejamento estratégico. Beleza, vou fazer o planejamento estratégico. Aí, dentro do planejamento estratégico, ela vai ter que fazer esse exame de posição, de ver, olha, qual que é o mercado que eu estou inserido, né? Quais são as potencialidades desse mercado? Eu tenho, quais são os meus concorrentes? Mas o que eu tenho de ponto forte que eu posso concorrer de igual para igual, né? Então, a gente precisa fazer essa preparação, a gente precisa estar preparado para poder conseguir atingir esse objetivo e a gente precisa fazer sempre esse exame de posição, porque senão a gente não consegue sair do lugar, tá? Agora, o terceiro ponto de dentro do planejamento de longo prazo, ele vai envolver o quê? Formulação de estratégia. A estratégia é algo que nós já falamos, né, nessas aulas aí passadas. Ou seja, como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir atingir esse objetivo? Quais vão ser os passos, né? Qual a tática que eu vou utilizar para poder conseguir esse meu objetivo que eu estou colocando dentro do meu período desejado e que eu estabeleci como meta, né? Agora, além dessa formulação, dessa estratégia, o que eu preciso fazer? Não adianta eu ter só um plano na mão, eu saber o que eu quero, como eu quero estar daqui 10 anos, ou daqui 7 anos. Não adianta também eu só parar e falar, fazer essa preparação, fazer essa minha análise interna, análise externa, né? Falar assim, eu já até sei como que eu vou fazer. Eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Você pode ter tudo isso planejado, pode ter isso tudo no papel, mas agora, se você não se preparar e implementar esse plano, não vai resolver nada. Então, isso também é parte do planejamento de longo prazo. A gente tem que se preparar, né? E implementar o plano. Então, voltando lá no meu exemplo do maratonista, ele não tem jeito, ele vai ter que mudar o hábito alimentar dele, ele não vai poder ficar comendo porcaria, enchendo a cara de cerveja para poder ficar barrigudo, ele vai ter que ficar fitness, comer saladinha, né? Dormir cedo, para ele poder ter disposição para poder ir para academia. Provavelmente vai ter que ficar tomando aqueles suplementos lá para poder crescer, para poder aumentar a massa magra, né? Ou seja, ele tem que se preparar, fazer essa análise que precisa ser feita, mas ele tem que ter ação. Não adianta a gente fazer um plano e a gente não colocar ele em ação, tá? Então, a estratégia ali, ela vai ajudar nesse planejamento como um catalisador, ou seja, algo que vai startar essa ação, para a gente poder colocar aquilo em prática, tá? E aí, o que acontece? Ao longo desse período que a gente está implementando esse plano, que a gente está correndo atrás para poder chegar até o objetivo, vai acontecer várias coisas ao longo desse percurso, né? Coisas que vai dar, estratégias que vai dar certo, estratégia que vai dar errado, né? Problemas que não estavam previstos podem acontecer. Então, dentro desse planejamento, é extremamente necessário que ele seja revisado continuamente durante o prazo, durante aquele período, né? E aquilo que a gente está vendo que não está dando certo, aquilo que a gente, até mesmo aquilo que já está dando certo e você consegue perceber que ele pode ser melhorado, a gente precisa fazer essa revisão contínua desse planejamento, do plano, e ir sempre buscando melhorar para a gente poder chegar até aquele objetivo lá, que é de longo prazo, de daqui 7 anos, daqui 10 anos, tá? Então, assim, um resumão do planejamento de longo prazo seria esse. Mas, quando a gente fala desse primeiro ponto lá, né, que é essa determinação dos objetivos, como que dentro de uma organização a gente pode definir o que é um objetivo? O que vocês
pensam que a gente pode trazer como exemplo, apesar que a gente já tem aí na tela, né? O que é como um objetivo dentro de um plano organizacional? Você não compartilhou, não, Não tá professor. compartilhando a tela, não. Mentira, gente! Por que vocês não me avisaram? Eu avisei no chat. Já vi sua família toda aí já. É porque a minha tela tá completa e eu não tô vendo aqui no chat, não? Já vi sua família toda passando aí já. Ai, desculpa, gente. Pra mim tava compartilhando. Aí ainda lá no início eu perguntei, gente, vocês estão vendo minha tela? Aí a Tamiris falou assim, no finalzinho, agora Mas eu tô. tava. Aí depois Agora, ela saiu. Mas aí aquela hora, parou. mas aquela hora tava mesmo, professora. Depois você tirou. Ô, gente, desculpa, eu não vi que eu tinha tirado. Pra mim, tá, vocês estavam todo mundo vendo. Agora está todo mundo vendo? Agora sim. Agora sim. Então, tá bom. Então, olha só. A gente está falando, então, aí dos nossos objetivos, né? E de longo prazo dentro da organização. O que a gente pode entender como esse objetivo de longo prazo? Primeira coisa, gente, quando a gente vai colocar um objetivo de longo prazo, a gente precisa, né, colocar ali dentro daquele plano, dentro daquele objetivo, as nossas a própria característica de cada pessoa. E quando eu estou falando um planejamento de longo prazo pessoal nosso, né? Porque quando a gente fala de planejamento, isso a gente pode aplicar todos esses conceitos, tanto dentro da organização quanto na vida da gente pessoal, né? Quando a gente está fazendo algo para a nossa vida pessoal, a gente está traçando esses objetivos, o que acontece? Eu posso traçar um objetivo que não tem nada a ver comigo, não tem nada da minha característica, ou seja, algo que não tem nada, literalmente não tem nada a ver com quem eu sou. Eu posso até determinar esse tipo de objetivo, porque nós somos livres, né? Mas se aquilo não me representa, se aquilo não tem nada a ver comigo, ele tá, assim, é um tipo de objetivo que muito provavelmente ele tá bem fadado ao fracasso, um objetivo que você não vai alcançar. Por quê? Porque você não se identifica com ele. Tá? Então, um objetivo de longo prazo, tanto para a nossa vida pessoal ou para qualquer organização, ele tem que traduzir as nossas próprias características, quem que nós somos, tá? No caso das organizações, ela tem que refletir esse objetivo, ele tem que traduzir quem que é aquela empresa, qual que é a política daquela empresa, tá? Aí, quando eu falo política, pessoal, deixa eu ver agora, só ver agora, beleza. Quando a gente está falando de políticas, são políticas mesmo, políticas como que você vai tratar o cliente, quais que são qual que é a sua visão de mercado, quem que você é, tá? Então, dentro desse objetivo de longo prazo, ele tem que representar quais são os ideais daquela empresa, tá? Onde realmente ela quer chegar, qual que é a política, quem é essa empresa, tá? Então, isso tem que estar bem determinado nesse objetivo de longo prazo e tem que ser coerente, tá? Tem que haver coerência. Se não tiver coerência, não vai resolver. Por exemplo, eu poderia, particularmente, colocar assim, daqui 10 anos eu quero ser a melhor física do país. Gente, eu não vou conseguir porque eu sou péssima em física. Eu até hoje eu fico me perguntando como que eu consegui formar segundo grau, porque, gente, eu sou péssima, mas péssima em física, né? A Bianca não deve ser, não. A Bianca deve ser top na física, porque já estudou engenharia, mas igual eu sou péssima. Então, se eu colocar um objetivo desse para mim de longo prazo, não tem nada a ver comigo. É muito, muito provavelmente que eu não vou conseguir alcançar. Eu posso até com muito esforço conseguir alcançar isso, porque isso tudo vai depender da determinação de cada um. Mas durante esse processo, durante o percurso, pode ser sofrido, aí eu chego lá, consigo aquele objetivo acaba perdendo sentido e não vai desenvolver um novo objetivo, trazendo maior crescimento, tanto pessoal quanto da empresa. Então, tem que traduzir essas políticas. Oi? A Thaís tinha perguntado há um tempo atrás, só que ela escreveu no chat. Aí ela perguntou se planejamento estratégico poderia ser adotado a análise SWOT.
Sim, com certeza. Com certeza. A gente ainda vai falar muito aqui na parte da preparação, né? E o exame inicial, a gente vai falar basicamente a análise SWOT. A gente vai falar da análise interna, do ambiente interno, ambiente externo, quais são as nossas oportunidades, as ameaças, né? Tá muito ligado, tá muito relacionado, tá? Por quê? Porque a partir daí, né, dessas análises, que a gente também vai conseguir desenvolver esses objetivos, né? E dentro desses objetivos que a gente vai, que as metas vão surgir, que elas vão ser derivadas a partir desses objetivos, tá? Então, para a gente ter a meta, a gente precisa ter esse objetivo bem determinado, tá? Deixa eu colocar assim, olha. Eu vou diminuir aqui minha tela, porque eu vou ver se eu consigo... Isso, assim, olha. E vendo também aqui um pouquinho o chat de vocês, tá? Que aí vocês podem mandar no chat e aí eu vou vendo. Isso. Então, gente, essas metas, as metas que a gente vai precisar trabalhar, que elas vão surgir para a gente colocar esse objetivo em prática, vai ser literalmente todas as metas vão surgir dos objetivos, tá? Então, aí trazendo agora na prática mesmo, dentro de uma organização, quais são exemplos, né, de objetivos organizacionais que podem ser elencados e a gente pode desenvolver ou traçar metas a partir desses objetivos. Então, olha aí, o primeiro, vamos falar aí da questão do lucro. Eu quero alcançar um nível de lucro suficiente para remunerar os acionistas e garantir os juros dos credores. Ou seja, eu quero ser uma empresa que tenha lucro. Se a empresa ela tem lucro, ela consegue remunerar aqueles acionistas e garantir que os credores dela realmente vai receber ali a parte de juros que cabe a eles, né? Segundo, um objetivo financeiro, obter recursos financeiros e administrar adequadamente a sua utilização. Ou seja, eu quero desenvolver dentro da minha organização uma boa gestão e administração financeira. Administração do meu fluxo de caixa, uma administração que eu possa captar bons recursos a uma taxa de juros baixa, né? Eu quero poder investir esse dinheiro e ser remunerado através de aplicação financeira, ou seja, eu quero trabalhar melhor com o meu dinheiro, isso pode ser um objetivo, tá? Tem problema nenhum. Por exemplo, de mercado, adquirir a confiança do público e criar imagem para que os produtos divulguem o nome da companhia, aumentando assim a preferência dos consumidores pelos seus produtos, né? Isso, gente, é extremamente importante. Nessa questão aqui de mercado, ele vai envolver, inclusive, muito a área do marketing da empresa. Por quê? Quando a gente trabalha essa imagem da empresa e a imagem do produto, né? A gente consegue uma maior venda, alcance mesmo do mercado, tá? Por exemplo, tem aí os produtos, vamos supor que, olha, um produto que traz confiança. Teve um dia desse aí para trás, que eu não sei o que eu fui comprar, o que eu estava indicando para, não sei se foi para minha irmã. E aí, o que foi, gente? Estou tentando lembrar aqui. Qual que foi? Eu não estou conseguindo lembrar qual que foi o produto em si. Aí a gente tinha duas opções, né? De dois produtos. Aí a gente falou assim, mas esse aqui, ó, dessa empresa é mais confiável, né? Por que é o arroz? Vamos pegar o arroz aí que virou literalmente um investimento, né? Um pacote de arroz 25, 50 reais. Virou literalmente um investimento. Quando você vai comprar o arroz, hoje, pelo menos vou falar aqui, né, no mercado aqui mineiro, e que é normalmente o que a gente compra mais. Aí você tem lá, né, os dois tops, o prato fino e o tijuão, não é? São esses também para vocês que são os mais vendidos, não é isso?
Pois é, então esses são a referência do mercado. Aí tem um outro, por exemplo, né, que foi um que uma vez uma pessoa me indicou ele. Aí falou assim, você já comprou aquele, como é que é o nome, gente? Bom Prato, bom não sei o quê, bom preço, não sei. Era uma coisa assim, esqueci o nome agora do arroz. Aí a pessoa me afirmou, não, eu já comprei ele é bom, ele fica soltinho, é clarinho, tudo. Eu, com o pé atrás, o que eu fiz? Você acha que eu vou comprar? Vou gastar dinheiro comprando coisas que eu não vou usar? O que eu vou depois fazer com um pacote de arroz que eu achar que é ruim? Vai ficar lá, né? Eu até achar alguém para poder doar e tudo, alguma coisa desse tipo. Eu dei a preferência de comprar aqueles que são referência no mercado. Por quê? Você consegue, você confia no produto, né? Que está sendo vendido ali, você sabe que tem qualidade. Então, quando você trabalha isso no mercado, né? Que o seu produto, ele é um produto de referência, as pessoas literalmente compram com segurança, porque sabe que aquilo que é bom, né? Então, isso a gente pode definir como objetivo, a gente trabalhar a imagem do produto, ou a gente trabalhar de forma com que o mercado nos enxergue, né? Enxerga o nosso produto com um diferencial, tá? Isso é extremamente importante, tá? Outros exemplos aí tem, que a gente colocou, aumentar a produção, aumentar a eficiência, né, da minha produção, ou da qualidade do produto que eu estou desenvolvendo, né? Ou até mesmo, gente, a gente tem aí, olha, a questão do próprio recursos humanos, né, que a gente pode colocar como meta, né, como um objetivo de oferecer melhor emprego, de ser uma empresa bem colocada lá entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né, que paga bom salário, empresa, por exemplo, que dá boas condições de trabalho, que respeita, por exemplo, a mulher, né, dentro do mercado de trabalho, não é aquela empresa que vai diminuir a mulher, porque a mulher tem filho, ela precisa sair para poder levar, às vezes, o filho no médico, porque isso, querendo ou não, faz parte da vida, tanto da mulher quanto do homem, quebrar essa questão desse estereótipo de gênero, né? Então, a gente tem tantas coisas que a gente pode colocar como meta dentro de uma organização. Isso tudo pode ser de longo prazo, porque são coisas importantes e que a gente não faz, a gente não conquista da noite para o dia. Mas se a gente não se planejar e não elencar esses objetivos, a gente nunca consegue chegar lá. Então, por isso que é tão importante a gente determinar, a gente ter esses objetivos, tá? Para o longo prazo. Depois que a gente já tem, né, que a gente já fez pensou onde que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 7 anos e tudo, elencamos, escrevemos quais são os nossos objetivos, né, de acordo com o que nós somos, com a característica daquela empresa, o que a gente precisa fazer? Aí vai entrar bem aí a questão da análise SWOT, né, que foi perguntado aí. Gente, a gente precisa começar a fazer a preparação e esse exame, né, que a gente chama de exame de posição. Primeira coisa, a gente precisa fazer a análise do ambiente externo, ou seja, onde que eu estou, né? Qual que é o ambiente que essa minha empresa ela está inserida? Qual que é o mercado que eu atuo, né? Ou seja, eu preciso saber onde que eu estou. Qual que vai ser meu ponto de partida, né? E quando a gente vai fazendo essa análise externa, né? Que aí a gente pode até resgatar lá aquele conceito lá da visão sistêmica da empresa. Lembra que a gente viu lá que a gente tem todos aqueles fatores externos, né? Ambientais ali que afetam a organização. É aqui que ele vai fazer toda a diferença. Quando a gente vai fazer essa análise ambiental interna, né? Ou seja, quando eu paro para poder ver, puxa vida, quem que eu sou, né? Onde que eu quero estar? O que eu quero chegar? Tá, beleza. Então, eu quero chegar em determinado ponto, né? Eu quero sair
de Belo Horizonte e quero ir para uma outra cidade qualquer. Eu preciso pensar, olha, né? Eu quero sair, mas qual que é as minhas possibilidades, né? Quais são as minhas oportunidades nessa outra empresa que eu tô? Nossa, mas quais são as ameaças? Ameaça, olha, eu vou ter que abrir mão, vou ter que sair daqui, trocar de emprego, chegar lá, eu vou ter que recomeçar do zero e tudo. Ou seja, a gente tem que fazer uma análise, né? E a empresa também, gente, é a mesma coisa. Vamos pegar lá aquela questão do produto, né? Se a empresa, vamos supor, produz dois tipos de produto, um produto A e um produto B, tá? Aí ela quer deixar de produzir um produto porque ela quer focar em um único produto só, tá? Não quer mais vender os dois. Por quê? Porque ela fez uma análise ambiental lá e ela viu que não adianta ela, por exemplo, ela insistir com aquele mercado, com o produto B, vamos supor, porque ela está vendo que ela não tem oportunidade, ela não tem condições de competir naquele mercado. A gente só consegue avaliar aquilo que é possível ou não quando a gente para poder fazer uma análise. Mas pode acontecer também o contrário, né? Eu estou no mercado de trabalho, vamos supor, né? Eu tenho uma empresa e eu vou, por exemplo, eu sou uma empresa que produzo e ofereço meu serviço de software ERP, tá? Então, ou seja, só simplesmente o meu produto é sistema, ERP eletrônico ali para poder informatizar as informações, aquela questão toda. Se uma empresa, ela pega e vai fazer uma análise do mercado onde ela está inserida, ela pode falar assim, né, gente, eu não tenho mais nenhuma outra oportunidade. O que eu posso fazer? A única oportunidade que eu tenho é de alcançar novos clientes. Mas eu queria oferecer algum outro produto. Por quê? Porque eu quero ampliar os meus serviços. Aí ela pode começar a pensar o que ela pode fazer. Hoje a gente tem várias empresas, por exemplo, né? E isso é até uma coisa que tem afetado muito a nossa área, que é da contabilidade, que tem várias empresas de software que elas têm oferecido, junto com o software que ela vende, serviços, né? Que a gente chama do serviço de BPO ali alocado. Então, por exemplo, tem BPO financeiro, você tem BPO contábil, ou seja, ele te fornece o software e te fornece também o serviço da contabilidade, o serviço do cara lá que vai gerenciar o seu contas a pagar ou receber, ou seja, ele ganha duas vezes, né? Então, quando essas empresas param e elas percebem, elas vão fazer esse exame de posição, ela consegue perceber quais são as oportunidades que aquele ambiente onde ela está inserida, ela vai trazer para eles de oportunidade, tá? Então, a gente consegue perceber as oportunidades e a gente também consegue perceber quais serão as dificuldades para a gente poder também permanecer ou entrar dentro desse mercado, né? Então, quando a gente vai fazendo essa análise externa, né, da onde que a gente está inserido, a gente consegue vislumbrar, a gente consegue visualizar as mudanças que podem ser significativas para aquela empresa, né, nos vários aspectos. Ou seja, eu posso aumentar o meu faturamento conseguindo novos clientes, utilizando o exemplo da empresa de software, né, oferecendo o software para clientes novos. Como eu posso aumentar o meu faturamento, continuando mantendo aquele cara na minha carteira de cliente e oferecendo para ele um outro tipo de produto, né? Então, esse tipo de análise, gente, para a gente fechar aqui essa questão da análise externa, o que ela vai fazer? Ela vai trazer uma previsão de mudança significativa naquele ambiente empresarial e organizacional. Entendeu? Então, quando a gente faz isso, a gente tem a condição de melhorar a nossa posição no mercado, tá? Tanto para crescimento e quanto também
para desenvolvimento de novas tecnologias, de uma melhor posição no mercado, de reconhecimento, tá? E quando também, aqui a gente está falando só de crescimento, mas quando a gente para e analisa onde que nós estamos, a gente também pode ver quais são as ameaças, né, que a gente pode ter. Quais são os nossos concorrentes, o que pode acontecer que pode me prejudicar para eu conseguir aquele meu objetivo. Oi? É a Alexa que o áudio, não sei se é para todo mundo, mas o meu que tá ruim demais o áudio. Tá ruim, gente. Aqui para mim tá normal. Tá ruim para mais alguém, gente? O meu tá normal. Pra mim tá normal também. Não tem nada. Ixi, Pra mim também tá muito Alexa, ruim, tá- pessoal. O áudio tava ruim pra mim, aí acabou de cair, voltou, tá normal agora. Agora voltou mesmo, né? Mas Agora tava voltou, ruim. mas a própria chamada caiu. Tanto que o povo saiu e A voltou. chamada, aí eu não vi. Desculpem aí. Então, pode ser alguma oscilação aqui na minha internet. Então, gente, olha só, continuando aqui, né? Então, essa análise, ela vai fazer a gente poder perceber quais são também as ameaças, né? Ou seja, problemas que a gente pode ter no futuro e a gente tem a condição de atuar antes que eles cheguem, tá? Agora, da mesma forma, né, gente, que a gente precisa fazer essa análise externa, né? E para que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa análise externa, gente, para a gente poder conseguir fazer projeções, tá? Dentro dessa análise, eu consigo ver, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de aumentar o tipo de serviço, ou seja, de variar a minha atuação no mercado. Quando eu vislumbro uma possibilidade de melhorar o meu produto ou de oferecer um novo produto para o mercado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma projeção. Eu preciso saber quanto que vai me custar, qual que é o preço do serviço que eu vou colocar, quais serão os meus clientes em potencial, né? Ou seja, a gente tem uma série de questões que nós precisamos analisar antes de colocar esse plano em ação, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa análise externa, ela é extremamente importante para a gente fazer essas projeções, tanto econômicas quanto projeções tecnológicas, né, gente? Por quê? Porque, principalmente hoje, nesse tempo aí de pandemia, em que a tecnologia, literalmente, ela fez um boom. A tecnologia mudou toda a nossa vida, a nossa estrutura, a forma da gente se relacionar, a forma da gente viver. Por quê? Porque a gente precisou fazer essa quarentena enorme, a gente precisou se adaptar. E as ferramentas tecnológicas, né, elas estão sendo ainda extremamente importantes para a gente poder continuar alcançando os objetivos da gente, seja pessoal, as organizações também, elas utilizaram, né, de todas essas ferramentas tecnológicas, ou seja, então, a gente sempre precisa fazer essas projeções econômicas, financeiras e tecnológicas que podem ocorrer durante esse processo e que pode atrapalhar, né? Ou ela pode, nem vou dizer só atrapalhar, mas que ela pode influenciar, né, positivamente ou negativamente esse meu objetivo final de longo prazo, tá? Então, a gente faz esse tipo de análise para realizar projeções. E essas projeções, a partir delas, né, essas projeções, elas vão influenciar as nossas decisões. Porque quando eu projeto, eu consigo o quê? Vislumbrar um cenário muito provável. Então, se eu estou vislumbrando aqui que não vai ser tão lucrativo assim para mim, eu tenho condições de melhorar o meu processo decisório, né? Ou eu posso vislumbrar que existe, na verdade, uma possibilidade de melhorar ainda mais aquele meu objetivo, né? Ou seja, eu ainda tenho mercado para explorar. Então, isso vai afetar a nossa decisão aí no processo decisório na organização, tá? Então, para isso que existe essa análise externa. Bem,
mas não serve para essa preparação aí para a gente conseguir esse objetivo de longo prazo, só a preparação, só a análise externa, não. Se a gente não fazer uma análise interna da organização, e até mesmo nossa, né, se a gente trazendo aí para a nossa vida pessoal, de saber quem que eu sou, quais são as minhas potencialidades, aí entra aí também aí a questão da análise de SWOT, né? Qual que é a minha força? Qual que é a minha fraqueza? No que eu sou bom? No que eu sou ruim? Né? Porque de repente você é ruim em uma coisa e tá ali insistindo com aquilo. Enquanto você estiver insistindo com aquilo que você é ruim, você não vai sair do lugar, tá? Às vezes a gente fala assim, eu vou insistir aqui porque eu vou melhorar e eu vou ficar bom. Para que eu, particularmente, tá, gente? Para que você vai ficar perdendo tempo naquilo que você é ruim? Aproveita aquilo que você é bom, seja melhor ainda, seja referência naquilo que você é bom. Tá? Não estou falando, né, que a gente não pode, não deve melhorar aquilo que nós somos, que a gente tem deficiência, tá? Mas a gente não tem que investir a nossa força, o nosso tempo, né, os nossos objetivos, os nossos planos, naquilo que a gente não é bom, para a gente poder melhorar, não. Você tem que focar naquilo que você é bom e aquilo que você for ruim, ao longo do tempo, aos poucos você vai tentando melhorar. Mas se você gastar a sua energia, o seu foco naquilo que você é ruim para melhorar, você não consegue se desenvolver, tá? Então a empresa, ela precisa fazer essa análise interna. Ela precisa saber, olha, qual que é o meu diferencial no mercado? Né? O que eu sou bom de verdade? Qual que é a diferença do meu produto no mercado? Né? Deixa eu ver que tem empresas aí que tem diversos produtos, né? Agora, tem produto daquela determinada empresa que é bom uma coisa e é ruim para outra, né? Ou seja, ficou ruim de novo. Ficou ruim, gente, aí de novo? Tá ruim aí para todo mundo? Para mim tá bom. Não, para mim tá normal. Ah, tá. Então, o que acontece, gente? A gente precisa fazer isso, tá? Ver o que a gente é bom. E aquilo, quando a gente é bom, a gente vai focar naquilo e a gente vai melhorar mais. Então, quando eu faço essa minha análise interna para saber as nossas potencialidades e as nossas fraquezas, né? Isso vai ajudar, e principalmente a organização, né? Ela vai ajudar na gestão interna da empresa, tá? Ou seja, ela consegue focar no produto, no mercado, como que ela vai atuar no mercado, como que ela quer que a equipe de profissionais que ela tem interno, ela vai atuar. Ela consegue, por exemplo, né, trabalhar no desenvolvimento de novos produtos, tá? Ou, inclusive, na melhora daquele produto, tá? De um produto que ela já tem no mercado. Então, por quê? Porque ela sabe qual que é a referência. Um exemplo. Eu trabalhei... Oi. Por exemplo, a respeito da Sadia, ela tem uma qualidade de margarina, né? Aqui no estado de Minas, ela trabalha muito com a Deline. Já em alguns estados, ela trabalha com a Quali. Então, quer dizer, isso também faz parte disso que você está falando, né? Dessa força do produto também. Com toda certeza, gente, com toda certeza. Igual um outro exemplo aí que você colocou e foi bem, eu lembrei aqui, né? Lá no Nordeste, o Guaraná Jesus faz maior sucesso. Quem já ouviu falar do Guaraná Jesus? Eu já ouvi falar. Também. Então, já vi, ele é um da latinha rosinha, ele é rosa, e faz muito sucesso, muito mesmo sucesso. E aqui no mercado mineiro, né, ele não faz tanta diferença assim, né? Igual pouquíssimas pessoas conhecem, e é o Guaraná, né? A gente vai para o Guaraná, você fala assim, só tem Guaraná, qual que você vai querer? Você chega num bar,
Você só vende Guaraná. Você tem lá Guaraná Antártica, Guaraná Jesus Antártica. e Guaraná. Qual que você vai pedir? Antártica. Tubaína. Hã? Tubaína. Só tem Boa. esses três. Tubaína também é bom, professor. Igual, por Tubaína exemplo, também é bom. eu tô brincando aí na tubaína, mas é sério. Olha só, lá no Rio de Janeiro, gente, o pessoal toma muita tubaína. Muito mesmo. Entendeu? Aqui no mercado mineiro, ela não tem força. Concorda que ela não tem força? Poucas pessoas conhecem tubaína. Lá também no Rio, o pessoal toma muito, chama Guaraviton. Guaravita e Guaraviton. Alguém já viu? Sim, eu já. Conhece? Adoro. Então, Já bom. lá no Rio, gente, é muito. Às vezes eu vou fazer algum trabalho lá e eu saio para poder almoçar com o pessoal. É assim, fica parecendo Coca-Cola aqui em Belo Horizonte. Você vai nos bares, nos restaurantes aí, o pessoal tá tomando refrigerante, todo mundo tomando Coca-Cola. Vez ou outra um Guaraná, mas a Coca que tem força. Lá não, lá no Rio a questão é esse Guaraná. É o Guaravita, Guaraviton, o pessoal não toma muito Coca-Cola. Então, É quase uma tradição de estado, né? Igual o feijão. Isso, exatamente, igual feijão. Então, o que acontece? As empresas, ela precisa fazer essa análise, né? Aí a gente voltou um pouquinho na questão da análise externa, porque ela precisa saber quem que é o mercado, ela precisa saber quem que é o consumidor dela, o que o consumidor dela gosta. Aí, voltando aí de novo para o Guaraná, que tem lá o Guaravita e Guaraviton. Aí, quem que é o meu concorrente direto, né? Eu sou bom em quê? Lá, normalmente, o Guaraviton é mais forte do que o Guaravita. Ou seja, tem que ter alguma diferença. Eu não gosto. Então, eu não vou saber virar e falar para você, o Guaraviton é melhor por causa disso ou daquilo outro. Posso falar com vocês, por exemplo, entre Quat e Fanta Guaraná. Ou Quat ou Guaraná Antártica. Gente, o Quat é horrível. É horrível. Tanto que ele não conseguiu permanecer tanto assim no mercado. Você ainda consegue comprar um Guaraná Quat aí, mas ele é fraco. Por quê? Porque o produto não é bom, né? E a Coca, que é produtora e tudo, ela sabe. Ela sabe. Então, o que ela fez? Ela tentou melhorar o produto, aí ela tentou melhorar o produto e fez o quê? Ofereceu a Fanta Guaraná. A Fanta Guaraná... Professora, Oi? isso aí também vem pela briga de mercado, né? Se eu tenho um concorrente que ele é pequeno e eu posso brigar com ele, com a Quat, por exemplo, né? Com outras marcas menores, eu posso ter a Quat lá brigando lá, né? Porque eu tenho o público C e eu tenho a qualidade que eu tenho da Coca-Cola, que é o público A, que domina, né? Isso. Então, isso também pode ser uma estratégia de mercado, né? Sem Por que parar de fabricar ela se ela consegue, por exemplo, ganhar para as pequenas? Né? Deixa ele aí. Né? E assim, não é... A gente tem o produto A e o produto B e o C. Então, se o C está conseguindo competir com os pequenininhos, deixa ele aí, né? Acho que isso aí também é uma visão. Pois é, mas para você tomar essa decisão, se você vai continuar vendendo, né? Porque você tem o público A, o público B ou C lá, você precisa fazer essa análise interna. Olha, gente, mas eu tenho, por exemplo, o meu produto A, que é a Coca, é o melhor. Só que os meus clientes, né, do mercado que eu atuo, 45% é o público C. Eu vou parar de vender? Não vou. Porque o meu público é um público bem significativo, 45%, né? E que vai consumir o meu produto B. Então, por que eu vou deixar de oferecer o produto B só porque o A é o melhor? Então, isso você só consegue tomar essa decisão, né? Se você fizer uma análise ambiental, interna e externa. Entenderam? Vocês conseguiram entender?
Porque o que acontece? Essa análise ambiental, interna e externa, ela vai ser literalmente a chave para o sucesso da empresa. Porque se ela não sabe onde ela está situada, quais são as forças delas, a potencialidade, se ela não conhece quem que é o cliente dela, se ela não conhece qual que é o mercado que ela está atuando, quem são os concorrentes, ela não vai conseguir sobreviver no mercado. Entenderam? Sabe que eu gosto de contar muito aqui a história da Havaianas. Acho assim, a história da Havaianas uma coisa assim espetacular. Como que uma análise interna, né? E como, inclusive, um planejamento estratégico de longo prazo, ela pôde, assim, tirar uma empresa do processo de falência para poder ter um boom. Gente, antigamente, pelo menos assim, eu que sou mais velha, na minha época, né, a Havaiana era coisa de pobre. A Havaiana tava literalmente, era literalmente sinônimo de pobre. Só pobre usava Havaiana, e era aquela Havaiana branca da fita azul, das tiras azuis. Alguém aqui é dessa época? Ou pelo menos lembra ou já ouviu falar? Lembro. Ela da até época. hoje, Nunca professor. ouvi falar. Ela tem até hoje. Só que é igual você falou. Esse modelo atende um público específico e tem as outras mais caras. Mas então, Mas agora essa branquinha com a tira azul é artigo de luxo também. Antigamente, a Havaiana só atendia ao público C, gente. Era pobre que tinha Havaiana, tá? O pessoal da classe média, o que tinha uma condição um pouco melhor, usava Raider, né? Nem sei se existe mais Raider, mas era Raider e qual que era o outro? Esqueci o nome aí, que tinha um outro também, mas assim, os mais fortes era esse, era o Raider e era a Havaiana. E a Havaiana literalmente ficou ali totalmente estigmatizada, que era coisa de pobre. E aí foi chegando, a Raider foi ganhando mercado, aí apareceu a Grandinic aí com outros produtos. E isso mesmo aí, ó, usava um prego para reaproveitar, era, gente. E a Havaiana, essa na época, né, que era de pobre, ela era tão boa que aquilo não acabava, não, gente. Não acabava, que negócio, assim, podia arrebentar, o pessoal, a gente esquentava, e aí ela derretia ali a borracha, você conseguia consertar, colocava prego. Gente, a Havaiana era literalmente para a vida toda. E aí o que aconteceu? Ficou muito estigmatizada, era só coisa de pobre, as outras conseguiram ganhar o mercado, né? E foram aparecendo os novos produtos. E a Havaiana, ela foi, ao longo do tempo, ela foi perdendo esse mercado e ela quase entrou num processo de falência. Até que, dentro de um planejamento de longo prazo, e eu estou dizendo isso, gente, essa história, porque eu participei uma vez de um congresso, e um dos presidentes lá da Havaiana estava nesse congresso e que contou essa história. Então, assim, não é só, foi muito bacana essa palestra que eu participei. E ele foi contando que eles estavam literalmente quase falidos, né, para sair do mercado, e dentro de um planejamento estratégico que foi feito e tudo, foi trazida essa proposta de, gente, vamos mudar o conceito da Havaiana. Por quê? Porque ela parou e fez essa análise ambiental. Quem que eu sou? Né? Quem que a Havaiana é? Quais são as potencialidades da Havaiana? A Havaiana, gente, o produto é bom, porque é um produto que não acaba, a borracha é boa, né, e tudo. O design é ruim, é feio. Só tem aquela borracha branca e tem aquela ali que era assim, né? Tinha a fivela azul, a fivela amarela, não tinha na época a fivela branca, e tinha a fivela preta. Era assim, os principais modelos da Havaiana eram esses, tá? Então ele começou a verificar isso aqui, fazer análise SWOT. Olha, o produto é bom, mas o design é ruim, ela está já estigmatizada para uma coisa que é coisa de pobre. Então, o que eu
posso fazer para poder mudar isso, né? Ou seja, ela fez isso, viu qual que era a força dela e viu qual que era a fraqueza. E a partir dessa análise, ainda fez a análise externa. Por quê? Porque ela viu que ela perdeu o mercado para os outros. Perdeu para a Grendene, perdeu para o Raider, né, e tudo. Então, ela vai e começa a falar assim, olha, gente, eu acho que todo mundo gosta da Havaiana, porque a Havaiana é boa. Mas e se a gente mudasse o layout dela, né, o design, vamos colocar ela mais coloridinha, vamos fazer de outras cores, né? É o mesmo produto, gente. Não mudou nada, só mudei a cor. E se a gente, então, vamos mudar a estratégia, vamos tentar mudar esse estigma que é só coisa de só gente pobre que utiliza? Então, o que ele começou a fazer? Começou a fazer as propagandas com artistas famosos usando a Havaiana. Entendeu? Aí tá lá na praia e o artista famoso vai lá e tira a Havaiana. Aí fala assim, nossa, que lindo o seu pé, a sua sandália. Aí a pessoa vai falar, você gostou? É a Havaiana. Ou seja, ela vai trabalhando ali naquele marketing dela e vai literalmente reconstruindo a imagem daquele produto. Gente, a Havaiana, o produto em si, ele não mudou. Por quê? Porque ele já era um produto de qualidade e continua sendo. Mas, através dessa análise ambiental, interna e externa que ela fez, ela conseguiu determinar metas para ela fazer o quê? Conseguir aquele objetivo dela de longo prazo, que era ganhar de novo a parte do mercado que ela perdeu e ser referência nas sandálias. E aí ela foi e começou a inovar nos modelos, mas o produto em si, ele não mudou. A borracha é boa até hoje, né? Professora, a Havaiana é para a vida toda. Oi? Eu acho também assim que no processo que você falou da Havaiana aí, por exemplo, eu acho que a concorrência ela vem para isso, ela vem para te colocar você em uma linha. Ou você vai ou você fica. Da zona do conforto, né? Da zona de desconforto, do quadradinho, né? Nesse caso aí, a Havaiana, eu acho que ela subiu mesmo quando ela começou a investir no marketing. Ela mudou a cara da empresa com o mesmo produto. Né? Exatamente. Por quê? Porque ela o que desconstruiu aquela imagem que quem usa Havaiana é gente pobre. Que quem usa Havaiana é testado de pobreza. Entendeu? Então, aí já mudou. Pelo contrário, você usar Havaiana é chique. Entendeu? E aí você vai ver pelo outro lado, professora, que quem levou ela onde ela está é o mesmo público dela, que é o público C. Isso aí. Tá? Então, o que acontece? Aí, o que eu quero que vocês entendam é essa importância dessa análise ambiental, gente. Se a gente não parar para poder fazer essa análise, a gente não sai do lugar. A gente não consegue atingir o objetivo e nem atingir o sucesso para a organização. Então, tem que parar e tem que fazer essa análise. Tá? Ficou? Tem uma outra coisa aí, né? Aqui de dentro desse exame, igual o filme Clean Boots. Eu não sei o que é esse filme, não. Depois contem aí pra gente o que é, para eu poder ver, que eu adoro essa questão aí de filme, que é pra gente poder trazer como exemplo. Então, gente, olha só. Então, dentro dessa análise ambiental aí, é uma oportunidade para a empresa fazer o quê? Para ela se conhecer. Então, quando ela se conhece, ela sabe quem ela é, ela consegue o quê? Melhorar a sua capacidade de aprendizado. E quando a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo colocar aquilo ali em prática, a gente vai crescendo, né? Como pessoa, como organização. Por quê? Porque essa análise vai fazendo a gente verificar quais são as nossas possibilidades, né? O que eu posso alcançar, o que eu tenho que melhorar, porque a partir daí eu consigo fazer o quê? Formular a estratégia. Dentro aí, no caso ainda da Havaiana, o que ela fez? Ela mudou a estratégia. Qual que foi a estratégia dela? Eu vou desconstruir meu estigma, que quem usa Havaiana é gente pobre, para quem usa Havaiana é gente chique, gente descolada, tá? O que é?
Alguém perguntou aí alguma coisa? Então, gente, que voltando aqui nessa questão da formulação da estratégia, depois que a gente faz essa análise ambiental, a gente tem condição de desenvolver estratégias, ou seja, qual o caminho que eu vou percorrer, o que eu vou fazer para eu poder conseguir atingir aquele meu objetivo lá, tá? E quando a gente consegue implementar essa estratégia, que no caso aqui, né, que eu coloco da Havaiana, ela foi um caso, a estratégia dela foi desconstruir essa imagem de pobreza da Havaiana, né, e mudar a cara do produto, né? Ela inovou ali aos poucos ali no modelo, mas o principal estratégia foi: eu quero desconstruir a imagem de que quem usa Havaiana é gente pobre, tá? Então, quando ela colocou aquela estratégia ali, formulou aquela estratégia, aí a gente consegue, dentro aqui da controladoria, fazer o quê? A gente consegue começar a fazer uma análise do gap. O que seria essa análise do gap, gente? O gap exatamente uma diferença do ponto inicial para o ponto que eu estou desejando, tá? Então, esse intervalo, né, do ponto inicial para onde eu quero estar, a gente chama de gap, tá? E dentro desse gap aí, né, ou seja, desse processo, a gente precisa fazer perguntas que são importantíssimas e que vão ajudar a gente a conseguir colocar aquela estratégia em ação para a gente conseguir a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Primeiro, qual a pergunta que a gente precisa fazer? Olha, o que vai acontecer no caso da Havaiana? Vamos exemplificar a Havaiana. Se a Havaiana tivesse feito lá a análise dela interna e externa, e o que ela vai? Qual a primeira pergunta que ela tem que fazer? Olha, se eu não fizer nada, se nada acontecer, o que vai ser? O que pode acontecer se eu não fizer nada? Continuar do jeito que eu estou. É uma pergunta importante. Qual a provável resposta que ela teve, né? Para essa pergunta, olha, você vai perder cada vez mais o mercado e não vai ter como. Você vai ter que fechar as portas ou vender a empresa, tá? O exemplo aí da Havaiana. Aí a segunda pergunta: o que vai acontecer se eu continuar com a mesma política que eu tenho hoje, política de venda, política comercial, política de marketing? Se eu continuar do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, o que vai acontecer? A gente precisa fazer essa pergunta, tá? Terceira pergunta importantíssima: o que deve ser feito para eu poder conseguir alcançar essas metas organizacionais? Ou seja, essa meta que eu estou colocando de desconstruir essa imagem, tá? Então, isso é o que, gente? Na hora que eu for formular a estratégia, isso tem que estar muito claro. Bem, se eu não fizer nada, como que vai acontecer, né? Se eu continuar trabalhando com a mesma política, né, que eu estou trabalhando hoje, o que pode acontecer? O que eu tenho que fazer para eu poder conseguir o meu objetivo? Isso tudo vai ser na hora que eu estiver fazendo a formulação dessa estratégia. E aí, quando eu estiver formulando essa estratégia, eu vou conseguir fazer uma análise desse gap, né? O que pode acontecer nesse período, né? Com essas três perguntas. Aí eu traço um cenário. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Aí eu vou ficar aqui no mesmo lugar e eu vou decrescer. Se eu continuar trabalhando com essa mesma política, qual que é o cenário que eu vou fazer a projeção? O que pode acontecer é isso, ou aquilo. Falar, olha, eu não quero nenhum desses dois. Então, o que eu posso fazer para poder conseguir atingir a minha meta organizacional? Então, quando a gente começa a fazer a análise desse período, a gente começa a fazer a análise do intervalo que a gente chama de gap, tá? Aqui, olha, eu tenho aí para vocês e também está lá na aula, na aula texto, um gráficozinho para poder ilustrar o que é isso, o que é esse intervalo do gap. Então, eu tenho aqui, olha, na linha aqui, ó, o X e o tempo, né, o lucro, na verdade, né, o lucro e o tempo que eu quero alcançar aquele lucro. Então, eu tenho aqui o meu ponto inicial, tá?
E o meu ponto aqui final do tempo. Quais são as minhas metas para o meu lucro, tá? Então, eu tenho aqui para o ano 1, para o ano 2, para o ano 5. Então, dentro aqui do ponto 0 ao ponto 1, são os meus de curto prazo, né? Então, eu tenho aqui as minhas metas de lucro, eu tenho aqui o meu planejamento estratégico. Quando eu passo a analisar um período maior, de longo prazo, aí aqui eu já tenho outras coisas dentro desse intervalo que eu preciso fazer projeção. Qual que é a minha projeção do lucro que vai ser incorporado, né? Quais são as minhas projeções de lucro se eu não assumir nenhuma mudança ou se eu assumir as mudanças e as estratégias que eu estou definindo, tá? Então, dentro dessa análise do gap, tá? O que a gente precisa fazer? A gente literalmente precisa comparar o volume de lucro que eu estou propondo ali com aquela minha implementação da estratégia, tá? Então, eu tenho uma estratégia que eu quero implementar e eu vou ter que analisar qual é o meu lucro no meu ano anterior, né? Que foi como se eu não tivesse feito nada para mudar. E quando eu implementar essa estratégia, qual que vai ser meu lucro alcançado? Então, essa diferença, esse intervalo, né, é o que a gente chama de gap ou improvement gap, que é o nosso intervalo de melhoria. Isso sempre quando a gente pega essa estratégia, a gente consegue, né, vir dentro do processo de definição de objetivo, de fazer análise externa, fazer análise interna, de formular uma estratégia, de colocar essa estratégia aí para poder funcionar. Então, a gente tem que ver quais são essas variações, quais vão ser os ganhos. Por quê? Porque se a minha primeira estratégia, ela realmente não for ter um retorno significativo, eu preciso talvez repensar essa minha estratégia, né? Ou se eu perceber que eu tenho mais mercado para poder explorar, eu posso melhorar ainda mais essa minha estratégia, tá? Então, sempre, né, nessa análise aí do gap, o que a gente vai fazer? A gente sempre tem que procurar descobrir, né, qual que é o melhor projeto, qual que é a melhor estratégia que eu preciso adotar, tá? Porque é dentro dessa análise aí, desse intervalo, que a gente vai conseguir fazer, descobrir essas questões, né? Para a gente poder realmente ajudar ali aquela organização. Então, olha só, tem 2 pontos que estão aí na tela que são extremamente importantes quando a gente está falando de análise do gap, que é, primeira questão, podem as operações da empresa ali, né, presentes, ser expandidas a ponto de encontrarem as metas organizacionais? Ou seja, eu tenho uma meta de desconstruir a imagem da Havaiana, que é de quem usa Havaiana ser pobre, vamos poder mudar aí o público da Havaiana, tá? Eu consigo fazer com que isso ocorra? Se podem, qual a penetração atual da firma em relação aos mercados que já existem? Tá? A Havaiana, olha, se eu posso fazer isso, como que eu vou penetrar esse mercado? Se eu tenho a Grandene, se eu tenho a Raider ali, como que eu vou fazer isso? Tá? Ela tem que perguntar, ela tem que se perguntar isso. Aí ela vai ver, no mercado não explorado, eu vou alterar o meu produto, né? Qual que vai ser a minha necessidade? Eu vou precisar comprar mais maquinário, eu vou precisar melhorar a borracha que eu vou utilizar para poder produzir o chinelo, eu vou precisar de mão de obra especializada, eu vou precisar de novos maquinários, ou seja, a gente precisa fazer sempre essa pergunta quando eu estou implementando uma estratégia. E segundo, se as operações presentes hoje, né, não podem atingir a meta, digamos que a Havaiana fala assim, não, olha, não tem como, né, isso aí ser desconstruído, isso aí já ficou alicerçado, não tem como a gente mudar mais essa imagem da Havaiana, tá? Aí ela tem que se perguntar, olha, então se eu não vou conseguir, eu devo abandonar
a marca Havaiana, porque de repente eu posso entrar no mercado com o mesmo produto, utilizando um outro nome, né? Então, ela poderia pensar, porque aí eu posso entrar com uma nova marca, né? Eu abandono a marca Havaiana, crio uma nova marca e eu posso literalmente ali tentar competir no mercado, se eu não consigo atingir, desconstruir essa imagem. Então, gente, a gente sempre tem dois caminhos, né? E dentro dessa análise do gap, a gente precisa avaliar qual é a melhor opção para aquela nossa estratégia de acordo com o objetivo traçado da organização. Porque eu posso ter um objetivo, mas de repente eu não vou conseguir atingir. Mas se eu não conseguir atingir aquele objetivo que eu gostaria, qual que é o plano B? Né? E a gente tem que ter também uma estratégia pronta para o plano B, se isso precisar acontecer. Tá certo? Beleza? Até aqui? Beleza. Agora, só para a gente poder fechar aqui o planejamento de longo prazo, né? Então, olha só, já criamos objetivos, fizemos a análise interna e externa e preparamos a estratégia. A estratégia é essa mesmo, vamos desconstruir a imagem da Havaiana de pobre, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou implementar esse plano de desconstruir essa imagem da Havaiana? Gente, aí vai envolver marketing, vai envolver dinheiro para você fazer propaganda no horário nobre, vai envolver uma série de coisas, serviços, produto, porque a gente vai lançar cores diferentes, né? Modelos diferentes, ou seja, não adianta só a gente fazer todo esse planejamento e traçar qual que é a melhor meta. A gente precisa pegar aquilo e implementar o plano, tá? Sem a gente implementar esse plano, sem a gente parar para poder saber o que eu vou precisar, quais são os recursos que eu vou precisar para poder colocar aquele plano em ação, se eu vou mudar produto, se eu vou alcançar novo mercado, se eu vou aumentar a minha produção, se eu vou precisar adquirir novos ativos e tudo. Gente, não adianta você ter estratégia se você não pegar aquilo e tirar do papel e colocar aquilo realmente para poder acontecer, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar isso do papel e colocar ele em ação com responsabilidade. E, além da responsabilidade, sempre pegando aquilo e fazendo aquilo se tornar uma ação. Porque não adianta você ter só planejamento, tem que ter planejamento e tem que ter ação, tá? E é estratégia que vai imputar, né? Vai ser literalmente ali um input para a gente, que vai ser a nossa base para a ação, tá? E isso é o que vai fazer com que o plano, ele realmente aconteça. E quem é que vai colocar esse plano para poder funcionar? O que vocês acham que vão ser? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, tô sim. Então me ajude aí a pensar nisso aqui. Quem vocês acham que é responsável para poder colocar esse plano para poder funcionar? Olha os controles, é isso mesmo? Controle, quem mais? E os gestores, né, que estão analisando já uma forma futura de melhorar a empresa. Isso aí, né? Então, olha só, vocês lembrando lá das aulas passadas, né? Naquela questão lá da controladoria, né? Que a gente tem a controladoria estratégica, a tática e a operacional, né? Então, o que acontece? É essa parte aí da gerência, né? De dentro de cada um dos setores que vai ajudar a implementar esse plano. Porque, gente, aí a gente recapitulando lá a matéria lá atrás. A gente precisa envolver toda a organização nesse plano. A gente não pode simplesmente ser um plano que vai ficar só lá na alta administração para poder desenvolver isso, não. Tem que colocar desde lá o cara, lá o peão, o chão de fábrica, até o presidente
presidente, CEO, para poder trabalhar ali para aquele plano realmente acontecer. Então, é o gerente financeiro que vai ter que cuidar das finanças, é o gerente comercial que vai ter que trabalhar nas vendas, é o pessoal do marketing que vai ter que trabalhar duro para poder fazer as campanhas de marketing, vai ter que ser o pessoal do RH que vai ter que ficar controlando a hora extra do pessoal que está trabalhando no aumento da produção, tá? É a faxineira que vai ter que também ficar lá, tem que revezar turno, porque tem gente trabalhando, ou seja, gente, todo o planejamento, essa implementação do plano, ela vai envolver toda a organização. E as gerências, né, ali que estão nesse nível de supervisão, de gerência mesmo, que vai fazer isso acontecer. Então, por isso que tem que estar, a organização, ela tem que estar bem alinhada, ela tem que estar bem, ela tem que ter a mesma visão, ou seja, para ela caminhar junto em direção ao objetivo que é implementar as metas e os objetivos determinados lá no plano, tá? Agora, gente, não adianta também a gente só colocar o plano em ação, colocar todo mundo para falar a mesma língua, todo mundo para poder andar junto. Por quê? Como eu já falei aí anteriormente, nesse processo de execução do plano, pode acontecer problemas. Uma máquina pode estragar, você pode fazer a campanha de marketing e você vê que aquela campanha não funcionou da maneira como que você gostaria que funcionasse, tá? Então, dentro desse planejamento de longo prazo, o que a gente precisa fazer? Tem que rever continuamente o plano. Por quê? Você precisa revisar. Você precisa revisar primeiro, para saber se está funcionando, tá? Funcionou? Ó, que bom, funcionou. Funcionou, eu consegui atingir aquele meu objetivo? Consegui, mas eu consegui mais do que o meu objetivo. Eu falei, opa, então se eu conseguir mais do que o meu objetivo, eu fui muito tímido na hora de estabelecer o meu objetivo. Ou seja, eu tenho um mercado ainda que eu posso explorar. Eu tenho ainda possibilidade de crescimento maior, né? De ter um crescimento maior. Agora, eu devo fazer uma revisão. Por quê? Eu vou verificar, consegui o meu objetivo? Não. Por que eu não consegui o meu objetivo? Porque você colocou uma meta muito alta. Você quase chegou lá na meta, mas a meta estava muito alta. Aí, olha, então, eu não tenho a capacidade, por exemplo, para produzir ou para poder entrar no mercado da forma como eu gostaria. Então, eu preciso rever. Talvez eu precise diminuir um pouco, rever a minha meta, diminuir um pouco a minha questão, minha projeção de lucro, ou minha projeção de entrar no mercado, a minha projeção de quantidade que eu vou produzir. Ou seja, na execução do plano, podem acontecer coisas que vão confirmar aquele nosso objetivo e a nossa meta, e coisas também que não vão sair como esperado, gente, porque a gente pode planejar, mas não tem como a gente controlar todas as coisas, né? Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente que está ali recebendo várias forças de ambiente interno e externo, que a gente já falou sobre isso. Então, essas variáveis, elas podem exercer uma força diretamente, pode atrapalhar ou podem ajudar essa implementação do plano. Então, a gente precisa rever sempre. Então, essa revisão, o processo de revisão, ele vai ser de acordo com cada empresa, ou de acordo com cada objetivo. De repente, você vai determinar, eu vou rever o plano a cada 6 meses. A cada 3 meses, ou não tem necessidade de ser 3, 6 meses, posso fazer essa revisão a cada ano. Isso vai depender da característica da companhia, tá? Mas o que mais importante é a revisão contínua desse plano. O que não pode acontecer é você não revisar, é você não checar se você está conseguindo aquele seu objetivo ou não. Porque, gente, planejamento sem ação e sem controle, ele não vai surtir nenhum efeito, tá? Então, tem que rever, porque nesse processo de revisão que a gente vai conseguir o controle, tá? Das ações. Então, assim, pelo menos
no final de cada ano, pelo menos uma vez no ano, esse plano ele tem que ser revisto, tá? E, por exemplo, ele pode ser estendido, ou seja, eu posso melhorar, eu posso manter essa visão que eu estou tendo aqui para o futuro, né? Ou seja, ele está crescendo constantemente, não está crescendo? Como que isso vai impactar lá na minha meta final, que é daqui 5 anos, longo prazo, tá? Então, pessoal, tem que ter revisão no planejamento. Não adianta você fazer todo o esforço de determinar o objetivo, fazer análise interna e externa, pensar uma estratégia, colocar essa estratégia em ação, se você não revisar o seu plano. Por quê? Sem revisão, você não consegue checar se aquelas metas estão sendo cumpridas. Tá certo? Certo? Beleza, professora. Beleza, então. E aí, no finalzinho aí, né, eu deixei um resumão aí, ó, do planejamento, que eu não preciso ler agora aqui para vocês, que é só um resumo de tudo aquilo que a gente falou, tá? E também tem exercício lá para a gente fazer de planejamento de longo prazo. Professora, eu não sei se alguém já pediu, mas será que você poderia disponibilizar esse arquivo dessa aula sua no grupo para a gente? A sua fala tá meio ruim. Eu não consegui te entender. Ah, tá. Melhorou agora? Melhorou, agora melhorou. Eu queria saber se você consegue disponibilizar lá no grupo de WhatsApp mesmo, não precisa nem postar no sistema aula esse arquivo da sua matéria. Tá. Vocês querem o PowerPoint e a aula texto? Tá bom, disponibilizo lá para vocês. Porque aí a gente vai acompanhando aqui às vezes não precisa, pelo menos no meu caso aqui, a partir da semana que vem, eu começar a ver as aulas no computador. Aí eu já abro lá e eu mesmo acompanho por lá mesmo. Não, beleza. Depois eu disponibilizo lá para vocês também. Então tá. Obrigado. Tá? Beleza, gente, professor. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Que eu sou falante. Tá tranquilo, professora. Não tem nada para falar, não. Então tá. Então é isso, então, gente. Na semana que vem a gente vai falar sobre a questão do plano orçamentário, tá? E aí, do plano orçamentário, a gente vai ver como que é importante a questão do orçamento, que vai ser, inclusive, uma das peças mais primordiais da controladoria, tá? Que é o orçamento, que é esse planejamento aí orçamentário. A gente vai planejamento orçamentário, envolve a contabilidade de custos, envolve a contabilidade financeira também, tá? E aí a gente vai adentrar aí nesse segundo tipo de planejamento aí. Tá bom? Beleza. Então é isso, gente. Ok, beleza. Tranquilo. Então, até semana que vem, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamam. Tá bom? Ok, obrigado. Então tá. Nada, gente. Um abraço, viu?